A todos o nosso muito boa noite. Cimeira União Africana, União Europeia arranca amanhã e muitas delegações e vários chefes de Estado já se encontram em Luanda. Reunião de alto nível juntou funcionários dos dois blocos da capital angolana. Novembro Azul leva centenas de pessoas à Baía de Luanda. Prevenção e combate ao cancro da próstata. Companhia de Artes de Saurimo já foi apresentada ao público e vai para intercâmbio na Rússia. 1º de agosto empata em Bengala e perde a oportunidade de liderar o Girabola. Jair Bolsonaro admite ter tentado queimar a tornozeleira eletrónica com ferro de soldar. É domingo, 23 de novembro de 2025. Vamos informar. Mais uma vez, o nosso muito boa noite renovado. Altos funcionários da União Europeia e União Africana reuniram-se ou reúnem-se em Luanda para preparar a 7ª cimeira entre as duas organizações, que arranca amanhã aqui na capital do país. No encontro de hoje foi aprovada a declaração conjunta final, com 49 pontos, a ser submetida aos chefes de Estado e de Governo dos dois blocos. A reunião deste domingo foi co-presidida pelo embaixador de Angola e representante permanente junto da União Africana e pela diretora-geral de Serviços de Ação Externa para a África da Comissão da União Europeia, a embaixadora Patrícia Kussak. Este encontro dos altos funcionários serviu para fazer uma revisão de todos os documentos importantes da Cimeira, desde do programa, mas também da declaração final. A paz, a segurança e a boa governação formam um dos pilares que sustentam a parceria entre os dois blocos, estabelecida há 25 anos, e estarão no centro dos debates da Cimeira que arranca nesta segunda-feira. A partir de Luanda, o palco do encontro, os chefes de Estado e de Governo da União Africana e da União Europeia pretendem lançar uma mensagem de diálogo e concertação para a consolidação de um mundo cada vez mais pacífico. Por isso que o lema da Cimeira, que foi escolhido, tem a ver com a promoção da paz, da prosperidade, através do multilateralismo. Portanto, pretende-se que todos continuemos a caminhar juntos, diálogo e concertação, mesmo no meio das diferenças, não recorremos ao uso da força para garantir a paz e estabilidade. Portanto, é preciso esta grande mensagem que o chefe de Estado do Governo da União Africana e da União Europeia querem lançar ao mundo a partir de Luanda. As questões da migração e mobilidade são pontos de divergências entre a União Europeia e a União Africana. A Cimeira de Luanda é vista como palco ideal para se encontrar soluções para a crise migratória que leva vários cidadãos africanos, com destaque para os jovens, a deixar o continente em condições difíceis, em busca de melhores condições na Europa. Os chefes de Estado do Governo vão procurar reiterar a sua posição comum em continuar a dialogar sobre as questões migratórias e criar mecanismos comuns para se poder discutir sobre estas questões e garantir que a mobilidade, a questão migratórias não continuam a ser, portanto, elementos da nossa divergência, mas que se crie condições para podermos conversar, dialogar. E depois nós consideramos aqui em Luanda, no quadro da declaração, os chefes de Estado vão considerar que a forma mais eficaz de se poder garantir, então, tudo isto é o desenvolvimento. Desenvolvimento que a União Europeia quer colocar as suas impressões digitais, defendendo um trabalho conjunto para pôr fim à migração e à mobilidade irregulares. Temos que evitar que haya jovens que estão muriendo-se, deixando a vida no mar ou cruzando fronteiras. Nós temos que trabalhar melhor por uma mobilidade e uma migração regular, legal, migração circular e lutar conjuntamente contra as redes criminais.
a importância de se construir um futuro baseado na igualdade e na solidariedade entre os dois continentes, promovendo relações mais equilibradas e mutuamente vantajosas, foram também destacadas pela embaixadora Patrícia Cusack. Estes vão ser os grandes temas da Cimeira. Minha impressão das discussões que hemos tenido até agora é que nós vemos conjuntamente os objetivos. Nós sabemos que temos que trabalhar mais conjuntamente. Nós temos que tomar responsabilidades conjuntas para avançar esta agenda de paz, de segurança, de investimentos e de multilateralismo. Cooperação a não força é a maneira de afrontar os desafios que temos também como humanidade. A Cimeira de Luanda, que arranca amanhã, vai decorrer até terça-feira sob o lema promover a paz e a prosperidade através de um multilateralismo efetivo. Funcionários da União Europeia e União Africana estiveram reunidos hoje aqui em Luanda para prepararem a 7ª Cimeira que arranca já amanhã. Ainda sobre a 7ª Cimeira, a poucas horas do arranque desta mesma Cimeira, vamos dizer que a União Africana e a União Europeia, portanto a organização, assegura que estão criadas todas as condições para que o evento decorra sem sobressaltos. O porta-voz do evento, o embaixador Jorge Cardoso, disse que 68 das 76 delegações previstas já confirmaram presença. O também diretor África, Médio Oriente e Relações Regionais do Ministério das Relações Exteriores prestou estas declarações quando fazia a apresentação do ponto de situação sobre o grau de preparação da Cimeira. Estamos efetivamente preparados, aliás, esta sala foi hoje utilizada já para o efeito e nesse contexto temos as condições todas criadas, quer em termos de asseguramento, quer em termos da disponibilização de transporte para acolhimento à chegada nos 2 aeroportos que estão a ser utilizados. As equipes do Ministério da Saúde estão mobilizadas para fornecer todo o tipo de apoio em termos de assistência médica e medicamentosa. Uma cimeira que vai juntar à mesma mesa mais de 60 países dos 2 continentes para debater a forma de reforçar a cooperação firmada há 25 anos no Egito. Até o momento, 68 delegações das 76 previstas já confirmaram presença, o que coloca a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia no topo das mais participativas a mais alto nível. Temos confirmadas até aqui cerca de 68 delegações das 76 previstas e pensamos que essa cimeira será das mais participativas ao mais alto nível, portanto consta-nos que com a participação de cerca de 15 chefes de governo ou chefes de Estado ou de governo da União Europeia, esta é das cimeiras, portanto com um grande nível de participação, em particular dos países europeus, e a África estará também muito bem representada com grande parte dos seus chefes de Estado e de Governo. A cimeira, que terá duração de 2 dias, vai colocar Angola sob os holofotes do mundo, com cobertura de vários órgãos de comunicação internacionais. Para estes e para os locais, não vão faltar condições de trabalho, como assegura o embaixador Jorge Cardoso. Haverá igualmente aqui uma tenda montada que será o centro de imprensa, que poderá acomodar estes 6 jornalistas para prepararem as suas matérias, em antecipação da conferência de imprensa que quer Sua Excelência o Presidente da República, quer o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente da Comissão Africana e também da União Europeia darão, portanto, no dia 25. Portanto, pensamos que todas as condições estão criadas e almejamos ter uma cimeira de grande sucesso. A União Europeia é o principal parceiro comercial dos países africanos. Em termos de investimento, em 2023, o Bloco Europeu foi o principal fornecedor de investimento direto estrangeiro à África, com 238,9 mil milhões de euros em ações.
Luanda começou neste sábado a receber as primeiras delegações africanas e europeias que vão participar na 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, marcada para os dias 24 e 25 de novembro. Segundo as autoridades, os preparativos decorrem com normalidade e o governo continua a receber confirmações de participação ao mais alto nível. Entre os representantes que já desembarcaram em Luanda estão a primeira-ministra do Uganda, Robina Nabanja, que identificou oportunidades de investimento em África com países como Angola, que apresentam uma variedade de riqueza natural. Em termos de minerais, é um continente muito forte em termos de minerais. Sabemos que Angola é rico em gás, em petróleo, então acreditamos que o que falta nesse momento é a industrialização e também a valorização dos nossos minerais. Também, já em Luanda, está o secretário de Estado da Áustria em representação do chanceler austríaco e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda. Também integram as chegadas o comissário da Educação do Burundi na União Africana e o comissário da Saúde do Ghana na União Africana. A chegada destas delegações antecede um encontro que deverá mobilizar 2.000 participantes, com 29 chefes de Estado africanos e os seus representantes, 18 chefes de Estado europeus, além de 49 delegados da União Africana. A cimeira terá lugar no recém-inaugurado Salão Protocolar da Nova Marginal de Luanda e será co-presidida pelo Presidente da União Africana, João Lourenço, e pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa. Em paralelo à cimeira, Luanda acolhe o Fórum de Negócios União Africana, União Europeia, que vai promover interações económicas e novas parcerias com enfoque em investimentos estratégicos e troca de experiências entre empresas africanas e europeias. Cerca de 100 jovens da União Africana e da União Europeia participaram durante 2 dias no Fórum da Juventude, um evento que aconteceu no âmbito da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, e discutiram políticas de desenvolvimento dos 2 continentes. Foram 50 jovens da União Africana e 50 da União Europeia que participaram do Fórum da Juventude dos 2 continentes, com o objetivo de discutir políticas voltadas a essa camada da sociedade. Ocasiões como esta permitam aos jovens e às organizações da sociedade civil para contribuir para a inovação política. Aquilo que eu levo para o meu país é o conhecimento e por isso acho que para o futuro, quaisquer que sejam as decisões, a juventude tem que ser incluída nessas decisões. E as organizações europeias têm muitas competências e muitos recursos. E há um grande potencial desta cooperação conjunta entre ambas as partes. Isto não beneficia apenas a África, mas beneficia também não só apenas a juventude africana, mas também a juventude europeia. O fórum, que encerrou nesta sexta-feira, serviu também para apresentar aos jovens participantes ao fórum o Plano de Desenvolvimento da Juventude, e os jovens participantes recomendaram mais oportunidades para a participação nas políticas de desenvolvimento dos 2 continentes. A secretária de Estado da Juventude, Danila Bragança, no ato de encerramento, assegurou que o evento foi uma boa oportunidade para reforçar a importância do diálogo. Falamos aqui quer da educação, a formação académica, a formação técnico-profissional, a formação vocacionada, tudo isto para que os jovens consigam ter um know-how. Aproveitamos para partilhar o PDJ, que é o Plano de Desenvolvimento da Juventude, que foi recentemente aprovado em sede do Conselho de Ministros e, aliás, já está em curso. É um projeto que visa no essencial, tem vários eixos, não é? E um dos eixos é justamente também a capacitação e a formação do jovem. Gostava de realçar aqui um trabalho que estamos a fazer assim, de forma bastante especial, que tem que ver com a agricultura, com o agronegócio de forma geral, com a avicultura, a apicultura. Nós temos estado por todo o território nacional a capacitar vários jovens e no fundo, a incentivá-los a olhar, abrir um bocadinho as suas mentes, abrir o horizonte, não é? As recomendações serão levadas aos chefes de Estado e de Governo que devem participar da Cimeira União Africana, União Europeia. É precisamente conferir a oportunidade à juventude dos 2 continentes em participarem igualmente daquilo que será
o corolário da cimeira. Portanto, aquilo que se espera é que algumas das recomendações principais evocadas e, portanto, discutidas em sede deste fórum possam igualmente ser enquadradas e incluídas na declaração de Luanda, portanto, que é a declaração que vai ser adotada na cimeira no dia 25 de novembro. Munícipes da Ingombota foram hoje sensibilizados sobre a prevenção do cancro da próstata. O ato de sensibilização decorreu na Baía do Luanda, através de uma sessão de ginástica, seguida de uma feira da saúde. A atividade foi realizada pela Administração Municipal no âmbito do Novembro Azul. Novembro Azul é o mês dedicado à sensibilização para a prevenção do cancro da próstata. É neste sentido que a Administração Municipal da Ingombota promoveu uma sessão de ginástica seguida da Feira de Saúde. O evento visou promover saúde e bem-estar dos munícipes, segundo Cláudio Revelas, administrador municipal adjunto para a área técnica da Ingombota. Para promover a saúde e bem-estar dos nossos munícipes, convidados e não só, promovemos uma manhã de ginástica neste Novembro Azul. Um novembro que leva-nos todos à reflexão sobre a prevenção contra o câncer da próstata. Para nós, município da Ingombota, queremos chutar o câncer da próstata fora do nosso município, atingir a meta 0. Quem participou da ginástica diz que foi uma forma de erradicar o cancro da próstata no país, como afirmam Ana Preciosa e Alberto Dalla. Eu vim participar nesse evento porque faz bem à saúde. É que o Novembro Azul é o combate contra a próstata. Apelamos à juventude que venhamos todos os dias aproveitar o máximo quando há atos do gênero e, sobretudo, nos dirigirmos às unidades hospitalares para que venhamos fazer consultas de rotina e, quiçá, nos prevenirmos desse mal que, de facto, sabemos nós que também é uma doença invisível e que mata. Depois dos exercícios desportivos, seguiu-se a Feira da Saúde, onde registrou-se maior concorrência. Esta recebeu procura de diversos serviços, desde pediatria, urologia, oftalmologia, rastreio do cancro da próstata, diabetes, hipertensão, entre outros. O munícipe Orlando Ngola diz que viu aqui uma oportunidade de fazer a consulta de forma gratuita. Na verdade, o que nos trouxe aqui na primeira instância não é a consulta de optometria, mas é o clima de unidade, disciplina, como munícipes. Sim. E dali temos aqui a oportunidade de também fazer o rastreio da consulta. Entre os serviços que registraram maior procura no local, destaca-se o cancro da próstata, como afirmam os médicos em serviço. Graças a Deus está a correr bem, temos uma dinâmica no qual os pacientes estão a gostar. A maioria deles participaram no exercício e, tendo o mês em causa, também estão aqui para poder fazer o rastreio do cancro da próstata. A maior parte dos utentes que temos cá no centro são senhores de mais de 45 anos de idade que vieram para cá fazer a sua consulta de urologia para fazer o seu diagnóstico precoce do cancro da próstata. Nesse momento vimos 25. Dos 25 tem um que foi examinado e é suspeita mesmo de uma adenocarcinoma de próstata. Inclusive o doente está com 52 anos, tem uma próstata metade de tamanho, com áreas sugestivas de um adenocarcinoma da próstata. Consciencializar os cidadãos sobre a prevenção da doença é o maior objetivo da Direção de Saúde da Ingombota, conforme o responsável da pasta, Jacinto Guedes. A finalidade é incentivar, mobilizar a prevenção do câncer da próstata. Na verdade, é uma situação que preocupa, ela existe. Vocês sabem que a próstata é uma estrutura, um órgão que tem o sexo masculino. E ele, muitas vezes, quando há uma desorganização das células, pode evoluir para um câncer, um tumor maligno da próstata. Então, a ideia é consciencializar a nossa população, essencialmente masculina, para a prevenção dessa doença. Cidadãos da Ingombota mobilizados sobre a prevenção do cancro da próstata.
A Igreja Ancião Betico Kisama, em Luanda, realizou neste sábado, no bairro Simeone Mukune, no município da Camama, uma feira da saúde combinada com um ato de distribuição de sopa solidária. O evento reuniu médicos voluntários, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. A ação da igreja atendeu, até o momento da nossa reportagem, mais de 25 pessoas com várias patologias, na feira de saúde que decorreu no bairro Simeone Mukune, município da Camama. Depois de atendidos, os pacientes receberam medicação a título gratuito e puderam saborear uma tigela de sopa. O objetivo desta atividade é o cumprimento da palavra de Deus, que Jesus diz em Mateus capítulo 25, versículo 35, que tive fome, me deste comer, tive doente, me visitaste. Então nós é um objetivo de caráter social à igreja, fazer o bem, e estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que precisam, que não têm como ir a um médico, não têm como ir ao hospital, como também as crianças, essa hora deparamos que até esta hora ainda nem matabicharam. Então é um objetivo de ajudar esta situação social. Até o momento já atendemos 35 pessoas que foram atendidas nessa questão dos nossos técnicos aqui de saúde. As doenças mais encontradas, como é frequente, é o paludismo e febre tifoide. O medicamento é gratuito, a consulta é gratuita, então não paga-se nada. É mesmo questão caridade, ajudar o próximo, como igreja. O reverendo Luís Canda explicou o porquê da escolha do bairro Simeone e ressaltou que foi uma iniciativa da própria congregação com o apoio da administração da Camama. Escolher esse bairro porque é Simeone Mukune, aqui no Camama, concretamente o bairro de Simeone, porque a igreja localiza-se aqui. E desde o momento que estamos aqui à igreja, temos deparado com essas situações diversas. Estamos notando a questão mesmo, a carência da própria população, a falta de condições favoráveis, a questões mesmo precárias da saúde, questões de desnutrição. Então foi nessa situação como igreja. Os moradores do bairro Simeone Mukune agradeceram o gesto da igreja pelo fácil e pronto atendimento. Eu aderi porque não é fácil encontrar um tratamento como esse. Muitas vezes, quando vamos nos hospitais grandes, é marcado. Esperar até quando o tempo que vão te dar e só sei que vão te atender. Mas aqui, conforme chegamos e estão nos atender, então é de agradecer. Gostei imenso pela ajuda que estamos a ser recebidos, estamos a ser bem atendidos, e na qual também vi com a minha família, com a mulher, os filhos. E o atendimento está sendo muito bem apropriado para o pessoal que está aqui no momento. E normalmente queremos que venha mais gente neste momento para serem atendidos. E damos graças a Deus também porque é uma religião que está a apostar neste mesmo assunto que está se passando no momento. Além da saúde, os organizadores ofereceram uma refeição quente, a sopa que foi elemento central do evento. Nós achamos que uma igreja é amor, exige mesmo amor. Fizemos a sopa, estamos aqui com os médicos e doutores para poder consultar as nossas crianças, não só as nossas da igreja, mas sim também o redor da igreja estão aqui para poderem analisarem quais são as febres que estão com eles nos seus corpos para serem tratados. A feira vai continuar até na segunda-feira para aqueles que não tiveram a oportunidade de serem atendidos hoje. O município da Manhanga, em Luanda, foi neste sábado palco de uma operação de limpeza de valas de drenagem que contemplou essencialmente o bairro Casquel. A iniciativa foi movida na perspectiva de combater o lixo e prevenir as habituais inundações causadas pela chuva. Tendo em conta o início da época chuvosa e a falta de saneamento básico em Luanda, a Unidade Técnica de Gestão de Saneamento está preocupada com o bem-estar dos moradores na Rua do Senado da Câmara, que deu início à campanha de limpeza na vala de drenagem a céu aberto na zona do Casquel, na manhã deste sábado. A senhora Rosa Fernandes é moradora e diz estar satisfeita com o trabalho a ser realizado, mas, por outro lado, triste por estarem a derrubar as árvores. Nós agradecemos muito a Deus que estão a nos fazer a limpeza na vala e agradecemos muito. Mas outra coisa que nós estamos aqui muito preocupados é que os contentores que estão a meter são poucos e tem muito lixo. E além do lixo, a máquina que está a fazer a limpeza está a partir os pilares e está a partir as árvores. As árvores é onde nós sentamos,
Às vezes, enquanto dentro da casa está quente, onde nós ficamos a relaxar. E nós estamos a pedir ao governo, outra preocupação que nós temos aqui, é que ele tem que tomar conta que esses pilares que estão a partir, se passar lá uma criança ou uma mãe, pode cair, e isso não é a segurança da população. Para Branca Bernardo, com a limpeza da vala, pode-se evitar várias doenças, uma vez que estamos em época da chuva e o lixo existente na vala é por falta de contentores suficientes ao redor e também a consciência das pessoas. Muitas das mães, elas mandam os meninos e não deviam fazer isso, porque os meninos não deitam o lixo no contentor. Eles atiram na vala, por isso que a vala está sempre inundada. E como é muito lixo mesmo, a transição das águas até já está impossibilitada. Há contentores e só não as pessoas deste lado, esses vêm de longe também, do bairro Popular, né? Todos vêm para aqui deitar o lixo. Por isso é que há mesmo essa inconveniência toda. O diretor da Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda, Henrique Tavira, diz que a limpeza nas valas a nível de Luanda é uma medida que se tem implementado pelo governo da província. Em sede de manutenção preventiva, devemos olhar para aquelas que são as valas de drenagem. Essa é mais uma das quais preocupam e que temos que manter então os cursos, sobretudo limpo, nessa época. No corredor de Senado da Câmara está prevista uma intervenção profunda do ponto de vista da reabilitação. E a nível do governo da província está sendo feita a requalificação deste troço. Esta medida preventiva da limpeza da vala é para garantir aquilo que serão os outros serviços aqui a chegar. Então, temos que limpar a vala para manter a limpeza da mesma e, posteriormente, então, vai haver aquilo que é a requalificação deste mesmo corredor. Em várias artérias da cidade capital ainda é visível a venda ambulante em locais impróprios, o que tem criado vários constrangimentos. Na zona do Casquel, por exemplo, o fluxo é maior e as vendedoras afirmam que a atividade nas ruas é muitas vezes mais rentável do que nos mercados oficiais. A venda ambulante desordenada em Luanda, em várias zonas, está em força, com mais incidências nas zonas suburbanas da capital angolana, onde os vendedores continuam a efetuar comércio em passeios, estradas e berma das estradas, no dia e final do dia, sem a presença da polícia ou fiscais. Fernanda da Costa afirma que vender na rua, mesmo com todos os riscos e corridas dos fiscais, é mais rentável em relação ao mercado. Aqui mesmo o lucro mesmo tá bom, porque nós todos mesmo conseguimos levar qualquer coisa em casa. Imagina só essa gente toda, mas cada pessoa mesmo consegue levar qualquer coisa em casa, mas ali dentro você pode vender mesmo de manhã até a noite, não vai conseguir dinheiro, não vai conseguir mesmo nada. Entretanto, Joana Luciano afirma que o mercado existente na zona não tem capacidade para albergar a quantidade de vendedoras ambulantes e apela que se construa mais mercados para saírem das ruas. Vendemos aqui porque o mercado não cabe a todas as pessoas. Se o governo nos dá praça para a cabeça a todas as pessoas, nós vamos sair da rua. Sim, vender na rua rende mais. Nós só estamos na rua porque não temos sítio apropriado para ficar. Mas se o governo nos tirar da rua, nós vamos ficar dentro do mercado, já não vamos sair fora. Por isso, caiu nos mercados, quando as mamães se tentarem aí, também é confusão, não temos lugar, papá. Já para a moradora Vitória Bernardo, a venda desordenada é desconfortante. Eu gostaria que a administração fizesse alguma coisa no sentido de tirar as senhoras daqui da estrada, porque fica mesmo complicado e cria muita confusão, muito engarrafamento, porque às vezes nós que queremos fazer as compras não conseguimos, há muita confusão, às vezes os fiscais vêm, criam confusão, é uma luta, está mesmo muito complicado a situação, conforme estão a ver, o carro não circula em condições, as pessoas não circulam em condições. Então está mesmo uma confusão, que pelo menos a administração faça alguma coisa, arranja um local onde pelo menos as senhoras podem ficar para vender. Conforme está no São Paulo, está uma coisa bonita, organizada. 6 a 28 deste mês, profissionais do setor da educação da província do Bengo vão analisar o estado atual da educação local, que tem enfrentado inúmeros desafios no que ao número reduzido de escolas diz respeito.
De acordo com o porta-voz do 3º Fórum Provincial da Educação do Bengo, José André, o governo local tem prestado particular atenção ao setor da educação. Prova disso são os debates anteriores já realizados, onde foram produzidos soluções pontuais relacionadas à orçamentação e gestão escolar. Durante muito tempo, o Gabinete Provincial da Educação tem desenvolvido fóruns, portanto, para avaliar e analisar, portanto, o estado do setor da educação. A título de exemplo, em 2021, o primeiro fórum discutiu sobre a questão da orçamentação. Em 2022, o fórum discutiu sobre a gestão da escola, portanto, onde resultou no projeto de reforço de competências. Para este ano, o 3º Fórum Provincial de Educação vai discutir, portanto, a educação pré-escolar. O objetivo principal deste fórum é a discussão sobre o estado atual da educação pré-escolar na nossa província. José André destacou os esforços do governo provincial voltados para a melhoria da qualidade do ensino através da construção de centros infantis para fazer face ao número reduzido de escolas. O governo provincial do Bengo, por via do Gabinete Provincial de Educação, teve iniciando esforços para comaltar ou para, portanto, reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino. A título de exemplo, as administrações municipais a nível da nossa província, durante os últimos anos, foram recomendados a inscrever, tanto no plano da intervenção dos municípios, a construção de centros infantis, portanto, jardins de infâncias, para, no entanto, dar resposta à questão da qualidade da educação pré-escolar. A nível da nossa província, controla-se centros infantis, quer do setor privado, quer do setor público. Porém, é importante sublinhar que o governo provincial está a evidenciar esforço no sentido de dar resposta àquele número de crianças que estão fora do sistema de ensino, construindo centros infantis e, portanto, creches, tanto como fiz referência, para dar resposta a esse problema. Durante o fórum, que vai contar com mesas redondas para discussões sobre as boas práticas pedagógicas e comunicações científicas, serão esperados perto de 800 profissionais da educação, entre nacionais e estrangeiros. Nós teremos para este fórum um total de 800 participantes. Nessa altura, para poder participar, precisam acessar o nosso portal por via do www.forumbengo.edu.au. A partir daí poderão inscrever-se para participar, e deixo aqui reforçar que, para além das mesas redondas, nós teremos comunicações científicas, nós teremos uma sala de boas práticas pedagógicas, portanto, para servir de visita a todos aqueles que farão parte deste grande evento. Vamos agora neste jornal para o habitual espaço de análise no Domingo Notícias. Hoje tenho comigo os advogados, no caso Edgar Fonseca, que é advogado, e também o Milton Capalo, que é economista, jurista. Pois bem, bem-vindos, muito boa noite. E vamos aqui então analisar algumas questões, e começamos mesmo com a situação da Cimeira, a 7ª Cimeira, que acontece já amanhã, a Cimeira União Africana e União Europeia, arranca amanhã com o encontro de chefes de Estado e de Governo dos dois blocos. Mas as reuniões de alto nível já decorreram aqui em Luanda. Que perspectivas se abrem para Angola e para a cooperação entre os dois blocos com a realização desta cimeira? Isto, portanto, olhando para os desenvolvimentos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e para a política de sanções despoletada, no caso, pelo presidente Trump dos Estados Unidos. Começo por si. Bom, boa noite mais uma vez ao João, boa noite aos telespectadores, boa noite aqui ao Dr. Nilton Capalo. Bem, em princípio, esta cimeira tem de ser olhada como mais uma oportunidade, e o regresso da Angola no cenário internacional como um tampão, se quiser assim considerar, daquilo que é a estratégia política do mundo. Porque Angola, nós sabemos que aí nos anos 2000, até mais ou menos 2013, 2014, Angola era tida como o Eldorado do mundo. Era em África aquele país que tinha as medidas certas em termos de posicionamento econômico e a nível de recursos para o mundo e, quiçá, para a Europa. Ora, a União Europeia, neste caso e neste período, aliás, mesmo na altura, em 2022, a quando da realização na Cimeira em Bruxelas, verificou-se já que
havia um reposicionamento da União Europeia relativamente à África no que concerne ao rebuscar daquilo que é o plano estratégico econômico para a União. Por quê? Porque pensava-se já que os Estados Unidos, a qualquer momento, iriam mudar a direção e o rumo daquilo que é a estratégia econômica. E com o regresso do presidente Trump ao poder, verificou-se isso mesmo. Aliás, essas sanções a que o João fez aqui menção, começando com a questão das sanções tarifárias, levou a União Europeia a repensar-se e a reorganizar-se em termos de estratégia geopolítica a nível do mundo. Daí que olhou-se para a África como o continente melhor posicionado para repor aquilo que é a visão da União Europeia no que concerne ao buscar de recursos para poder reforçar o sistema econômico da Europa. Nós começamos por ver que o presidente Trump foi cortando muitas das benesses que a União Europeia tinha e que o mundo tinha, colocando sanções muito altas para aquilo que eram os produtos produzidos a nível da União e produzidos a nível de alguns países asiáticos. Daí que olhou-se para a África como aquele continente que melhor posição tem neste momento para refazer aquilo que é a reestruturação. Basta ver que o presidente Trump, quando a União Europeia pensa em parar de comprar os combustíveis, ou seja, o petróleo russo, automaticamente vem a liça ao continente africano. Nós sabemos que Angola e a Nigéria, a nível da África, são um dos maiores produtores de petróleo. Automaticamente, se deixar-se de comprar, ou a União Europeia deixar de comprar o petróleo russo, terá estrategicamente de recorrer a um mercado. E este mercado melhor posicionado é o mercado africano. Logo, não é em vão que neste momento a União Europeia olha para Angola como o palco mais ideal e, dando aqui só uma nota, aproveitando também o facto de Angola neste momento estar na liderança da União Europeia, calha bem, e vem justamente ser em Angola, em Luanda, precisamente, onde vai se realizar, exatamente, da União Africana, digo, vai se realizar agora aqui a cimeira, portanto, bilateral entre a União Europeia e a União Africana. É um momento oportuno. É também da mesma opinião? É comungo da mesma ideia, até porque se nós formos a verificar, estamos a falar de duas organizações com um forte potencial. E não esqueçamos que a União Europeia, há um tempo esta parte, é considerada uma das melhores experiências no que diz respeito à questão de uma organização a nível, por exemplo, do direito comunitário e concomitantemente no que diz respeito ao próprio direito internacional. E se nós formos aqui observar, a União Europeia já deu provas bastante insuficientes que é capaz de dar respostas a N situações, porque é um exemplo vivo de que nós, se buscarmos subsídios daquelas que são as situações que temos estado a enfrentar a nível do próprio continente africano, vamos encontrar, de certeza, melhores soluções mais que acertadas. Mas também é fundamental que não se pode tão somente observar aquela que são, na verdade, as questões voltadas para benefícios mais para a parte da União Europeia do que propriamente da União Africana. Porque há um tempo esta parte temos estado a verificar que muitas são as organizações que buscam subsídios na União Africana e não há, de facto, aqui o retorno, até porque no âmbito dessas relações internacionais que nós estamos a verificar, existe aqui uma paridade, existe uma igualdade e que não se vai observar o continente africano, com especial atenção à União Africana, como um elo mais frágil, muito embora estamos sim a verificar que houve um corte umbilical de muitas relações que eram estabelecidas com a Rússia e em virtude dessa guerra que nós estamos aqui a observar, como por exemplo o facto de que muitos países da União Africana tiveram que se abster de estabelecer relações econômicas precisamente com a Rússia, o que fez com que o espaço no que diz respeito às transações comerciais, falo precisamente do SWIFT, faz com que não se verifique uma transação conforme é o habitual e vai, no entanto, apontar precisamente a União Africana como aqui um dos grandes parceiros para aqueles que são os objetivos prementes da própria União Europeia. E também, no todo,
sabido que um dos países que integra a União Africana, no caso em concreto Angola, que está a presidir, é uma experiência viva, porque, na verdade, já tivemos situações como a região dos Grandes Lagos, que mesmo após o cumprimento de 2 mandatos, Angola sempre foi indicada para, no entanto, dar seguimento, porque é um dos Estados que tem uma capacidade de resolução de conflitos mais assertivas e, claro, sempre buscou também aqui subsídio da própria União Europeia, mas não esqueçamos que isto coloca Angola num cenário do direito internacional na melhor posição possível e faz com que grandes parceiros de negócios venham precisamente em Angola e que essa cimeira traga aqui resultados significativos, porque estamos aqui a verificar. Houve um certo estreitamento no que diz respeito às relações diplomáticas e Angola tem vindo a granjear aqui uma observação no cenário internacional positivo e que nós continuemos assim e que vamos também melhorando internamente. Só para olharmos... Mas uma oportunidade para Angola, no caso. Efetivamente, assim, só para nós olharmos, em menos de um ano Angola atraiu o centro das atenções não só de organizações, de países que nós nem sequer pensávamos que cá viessem. E é fundamental que, se estamos a ter essas oportunidades, precisamos trabalhar e afinar a máquina para dar resposta. Estamos aí a buscar diplomacia, mas é fundamental que nós estejamos preparados para dar resposta àqueles que são os desafios. Deixa só, João, dar aqui uma pincelada rápida para reforçar o que o Dr. Newton esteve a dizer. Em relação a uma das vantagens que Angola e o continente africano vão tirar desta ação, sobretudo Angola. Nós estamos a ver que há um regresso sistemático dos bancos, os chamados bancos correspondentes para Angola. Isto é um trabalho muito aturado e árduo que está a ser feito a nível da diplomacia angolana dentro da União Europeia. Basta ver que o Deutsche Bank, temos aí o Exim Bank e outros, estão a regressar para Angola para permitir a partida que Angola volta a estar na pauta de recolha de divisas e para massificar a economia angolana. Isto para dizer que o continente africano, a própria União Africana, tem estado a fazer um trabalho de grande pressão para que Angola, enquanto membro da União Africana, consiga voltar àquilo que é a estruturação econômica do mundo. Então, é só uma nota positiva. Vamos, de resto, é uma notícia que, na verdade, vai abrir a semana, já abre a semana a partir da manhã, segunda-feira, e que vai merecer mais comentários ao longo do desenrolar dos 2 dias desta 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Vamos agora voltar à semana que termina para olharmos para os resultados do censo 2024. Foram já finalmente anunciados. Angola tem uma população que ultrapassa os 36 milhões de pessoas. No caso, estes dados podem ser tidos como surpreendentes ou são os que se esperava? Bom, do meu ponto de vista, estes dados, a nível daquilo que foi a discussão quando do lançamento dos dados e a divulgação, vamos dizer que são os dados possíveis. São os dados possíveis na medida em que nós verificamos que, a 19 de setembro de 2024, quando se lançou o repto a questão do censo, verificou-se que tinha de terminar num período de 1 mês. Mas vimos que houve um alargamento até 20 de dezembro de 2024. Isto por quê? Porque verificou-se que houveram contratempos que impediram que o censo fosse feito em tempo recorde e de forma massiva e de forma, portanto, mais atuante, concreta e possível. Daí que eu digo possível por quê? Porque, para além dos constrangimentos encontrados, nós verificamos que o censo teve-se a ter aquilo que foram os trabalhos possíveis dentro do quadro possível, que foi atingir a população possível também. Por quê? Okay. Porque os agentes censitários tiveram de atingir quer o número de população, quer o número de municípios, comunas e aldeias. Tiveram dificuldades de atingir outras comunas e outras aldeias. Isto aqui é um ponto que nós temos de ressaltar, por um lado. Por outro lado, em termos de contabilização habitacional, porque é um censo populacional e habitacional, também nós tivemos, os agentes tiveram dificuldades de contabilizar em concreto. Resumindo, Edgar, é o que se esperava em termos de números. Vamos ouvir o Milton também. O número da habitação. Milton, o que é que tem a nos dizer a propósito do censo? Bem, relativamente ao censo, verifica-se que houve um crescimento significativo da população. Estamos a falar de mais ou menos de... Mas aceitam-se os números apresentados? Diferente, porque o censo de 2014 estaríamos a falar na ordem de 25 milhões de habitantes. E temos agora uma cifra na ordem de 36, estamos a falar superior a 9 a 10 milhões
de habitantes, o que pressupõe dizer que há um crescimento exponencial da nossa população e olhando nessa perspectiva que precisávamos desses dados para melhor se definir aquelas são as políticas sociais, as políticas econômicas e no que diz respeito à própria distribuição da riqueza. Isto porquê? Porque sabemos que se nós não tivermos esses dados, vamos continuar a definir políticas que não conseguiríamos alcançar os objetivos preconizados pelo Estado. A título de exemplo, temos a situação, por exemplo, que tem sido comum ou recorrente, que há um número significativo de crianças fora do sistema de ensino de aprendizagem. Isto por quê? Por conta da questão do próprio censo. Mas com esta questão já vamos ter mais ou menos uma margem que se estávamos a prever de 2, podemos alargar se calhar para 4 ou para 6, porque há aqui este crescimento. E claro, há algumas questões, conforme dizia o Dr. Edgar, que de facto precisavam ser melhoradas na questão do próprio censo, na medida em que conseguimos observar no relatório a ausência de alguns elementos que permitem estabelecer a comparação do ano de 2014 para o ano de 2024. Ou seja, nós conseguimos perceber que de facto existem elementos que dizem há um crescimento, por exemplo, que eram 56, passamos para 63, mas há elementos que indicam 73%, mas nós não conseguimos poder aferir qual era, na verdade, a percentagem anterior. Mas também fica aí claro o desequilíbrio. Podemos aqui dizer que, em termos de densidade populacional entre o litoral e o resto do país, e também entre as cidades mais desenvolvidas, no caso, e as outras. Por isso mesmo. Há como inverter esta realidade? O censo é importante, mas a continuidade das análises também são contínuas, são perenes. Ou seja, o censo tem o seu período, mas em termos de dinâmica, aliás, aquilo que se prevê que é o censo permitir a distribuição e redistribuição da riqueza de forma eficaz e de forma prática, consubstancia-se na continuidade do trabalho, quer dizer que não terminou o trabalho. Se antes nós tínhamos 25 milhões, depois vaticinava a sair 33 milhões, já estamos a falar de 36 milhões, quer dizer que todo o processo que tem que ver com aquilo que são as políticas de Estado serão de caráter contínuo e ajustados à realidade concreta em função do contexto. E uma questão importante é que nós conseguimos verificar através desse censo que a província, como é habitual, com maior número de habitantes, precisamente é Luanda. Estamos a falar de 8 milhões de habitantes. O que seria aqui, na verdade, uma questão de ser observada no sentido literal da palavra e que justificasse talvez a questão, o motivo pelo qual há este crescimento. Verificamos que tem sido frequente ou constante a saída de determinados munícipes de determinadas províncias que vêm precisamente para Luanda. Isto porquê? Porque estes observam a oportunidade aqui precisamente em Luanda e que em muitas ocasiões não faz com que se dê a resposta. E olhando nessa dinâmica que nós pretendemos implementar para que se erradique, por exemplo, a questão da pobreza, para que se faça a distribuição e redistribuição da própria riqueza, seria fundamental que se estabelecessem políticas que visassem de alguma forma estimular para que aqueles que são os munícipes de determinadas províncias pudessem, no entanto, ali estar, mas desde que as condições estivessem devidamente criadas. Falou em províncias, vamos olhar pelo menos, por exemplo, a província do Quando, não é? Que do tem Quando. menos de 500 mil pessoas. São 473 pessoas. Pois, exatamente. Olhando para a divisão político-administrativa, podemos aqui ver que, portanto, é um caso para que se esperava Bem, não, se esperava talvez em virtude dessa divisão político-administrativa. Em virtude da divisão político-administrativa, nesta fase embrionária até se justifica. Mas nós podemos eventualmente observar daqui mais alguns anos este número a ser elevado. E um facto que eu acho também fundamental que deveríamos observar seria na perspectiva, se nós temos esses dados e verificamos que existem algumas insuficiências a nível do próprio relatório, por que não começarmos a olhar a questão da uniformização, por exemplo, da questão do próprio sistema? Olhamos que, pelo menos na ordem de 33% dos cidadãos conseguiram, no entanto, obter os bilhetes de identidade, o que pressupõe dizer que alguns não conseguiram tê-lo. E se assim não tem, teríamos aqui dificuldade de que maneira, às vezes, fazer aqui a devida contabilidade. Mas se nós olharmos na questão de estender esses serviços, por exemplo, a nível dos registros civis, podemos também aqui facilitar a compreensão desses dados, o que pressupõe dizer que temos, conforme fiz referência, afinar ou aprimorar estas questões para facilitar a questão propriamente do censo. E sem que nós esqueçamos que ainda existem
indivíduos também, que esse é um outro problema, que não foram tidos ou declarados como mortos, mas ainda continuam como se estivessem no ativo. Isso dificulta também a questão do próprio censo, obviamente. Vamos agora para um outro assunto, também dominou a semana. Portanto, ao longo da semana que terminou, foi também levantada a questão do salário, não é? O salário justo. Nota-se que muitos empregadores não respeitam esta orientação, não é? O salário mínimo nacional estabelecido por lei. A pergunta é, são maus patrões ou a economia não casa com a lei desta situação? Bom, João, não se trata tipicamente de serem maus patrões ou a economia não se casar com a realidade. Bom, nós temos aqui dois cenários a apontar. Primeiro é que nós temos uma lei, que é o Decreto Presidencial 152/24, de 17 de julho, que vem estipular a questão do salário mínimo nacional. Num primeiro momento, após a aprovação, falou-se de 70 mil kwanzas para começar, em 12 meses, passar para 100 mil kwanzas e depois para aquelas questões domésticas, 50 mil kwanzas. O que é que acontece? Nós estamos perante uma situação em que o país conheceu uma derrapagem financeira e econômica muito grande. E nós temos, neste momento, empresas que ainda não estão devidamente ajustadas àquilo que é a dinâmica financeira e econômica, também fruto da questão da Covid que ocorreu no nosso país e no mundo, claro. Agora, o que é que acontece? Há um ajustamento e nivelamento que neste momento está a sofrer a nível das empresas, que é preciso nós termos em conta que temos uma outra sombra que é o próprio Estado. Tem a ver com a AGT e tem a ver também com as finanças, tem a ver com as dívidas públicas. É preciso mencionar isso. O que é que acontece? Existem empresas, e nós temos estado a acompanhar de perto isto, existem empresas que têm dívidas altíssimas com o Estado, com o Estado, e o Estado não paga essas dívidas. Edgar, é um assunto que faz correr muita água por baixo da ponte. Por baixo da tinta, mas é mesmo só para terminar. Deixa só terminar isso, é importante, é mesmo para terminar. O que é que acontece? Estas empresas não conseguem, a partida, ter solvabilidade financeira para fazer jus àquilo que é a questão do ajustamento que tem que ver com o salário justo. Mas o Estado a isso fecha os olhos. O que nós aqui temos de pensar é como é que as empresas terão de fazer o ajustamento relativamente às dívidas existentes que o Estado tem para com os empresários e como é que os empresários deverão fazer os ajustamentos para pagar aquilo que é o salário justo. Agora, é uma campanha justa, está consignada na lei, vem denegada nos termos do artigo 76 da Constituição da República de Angola, deve ser respeitada e deve ser cumprida de forma plena. Então não são maus patrões, pois não? Bem, não necessariamente. Conforme disse o Dr. Edgar, e muito bem, estaria associado eventualmente a questão da própria situação macroeconômica, e nós não esqueçamos que é uma situação conjuntural, muito embora, acredito eu, o que estaria na base, no meu entender, eu sou, sim, apologista de que se ajustasse ou que se elevasse a questão do salário, mas eu acredito que os problemas continuariam. O problema principal não está aí. O problema principal está na questão da inflação. O grande problema do Estado angolano nos últimos tempos está consubstanciado na inflação. O que pressupõe, se nós não conseguirmos equilibrar a questão da inflação, olhando precisamente para os preços dos produtos da cesta básica, vamos até se calhar elevar o salário para 200, para 300 mil kwanzas, mas os problemas vão continuar. E o Estado vai sempre ver a necessidade de poder, no entanto, ajustar. O que não está no todo mal. A questão que se coloca é que nós precisamos criar políticas eficientes e eficazes que, de alguma forma, permitam com que haja uma estabilização. Porque, nesse preciso momento, olhando para a nossa economia, nós temos aqui uma certa questão volátil que faz com que ela, de forma recorrente, vai sofrendo alteração. O que, até certo ponto, não seria, no todo, bom que nós olhássemos nessa perspectiva, mas sim ajustar as políticas. A título de exemplo ilustrativo, nós temos facto de que se um produto, agora que vamos chegar às quadras festivas, vai ter, por exemplo, a subida, às vezes, nem de 15%, sobe na ordem de 50%, ou às vezes até de 100%. E esses preços ascendem e depois já não abaixa, mantém-se no pico. O que até certo ponto ninguém com capacidade para o efeito. Resumindo, Milton, exatamente, é preciso olhar para a cesta básica. Efetivamente, nem que se ofira um ordenado na ordem de 1 milhão de kwanzas não seria suficiente para corresponder com aquelas são as dificuldades diárias. Logo, acredito que sim, deve-se ajustar, mas precisamos aqui estabilizar a nossa economia no que diz respeito à questão da própria inflação. Obrigado, Milton Capalo. Obrigado, Edgar Fonseca, por ter estado aqui comigo a analisar
os principais assuntos da semana, mas já assim para remate e muito rapidinho, gostaria também de colher a vossa opinião a propósito da sentença para o General Dino e a absolvição do Copa Lipa. 30 segundos para cada um. Como é que olham para isto? Bem, eu olho que, de facto, temos aqui uma situação de que está-se a pecar em alguns aspectos, muito embora os tribunais são os órgãos de competência para administrar a justiça em nome do povo. O artigo 175 da Constituição define a independência e a imparcialidade dos tribunais, mas não esqueçamos que, de facto, se há um tempo esta parte dizia o Ministério Público que não existiam elementos suficientes, ou melhor, dizia que existiam elementos suficientes, mas agora vê o Ministério Público dizer que, de facto, os crimes que pesavam sobre, por exemplo, o general Copa Lipa não fazem algum sentido e foram retirados precisamente no dia 13 de outubro. Até nós respeitamos e que, de facto, foi-se, no entanto, responsabilizar o general Dino, muito embora acredito que tem sido uma prática constante, o que pressupõe dizer que deve-se chamar aqui a responsabilidade de alguns magistrados, porque se eles fazem crer a determinadas pessoas que estão reunidas as condições para que o processo seja introduzido em juízo e agora vem-se desconsiderar, acredito que aqui viola-se o princípio da economia processual e todos aqueles elementos que os tribunais têm tido. Bom, em princípio, aqui houve vícios de grande envergadura. O Dr. Newton falou da questão do Ministério Público que deixou cair por terra. Não, o Ministério Público desandou, esteve errado desde o início. Porque se o Ministério Público é o fiscalizador da legalidade e sabe que a partir dele só pode acusar quando tem a certeza jurídica, a certeza material de que o ato foi consumado e os agentes cometedores de crime são aqueles, automaticamente ele acusa quando tem certeza. O que verificou-se neste julgamento? E desde o início a defesa dos arguidos diziam que haviam vícios na instrução preparatória, demonstra claramente que o processo foi mal instruído, estava mal instruído desde o início, logo a acusação formulada pelo Ministério Público foi descarreada e violou o artigo 48 do Código de Processo Civil, que exige a fiscalização do Ministério Público relativamente à legalidade e os procedimentos reais daquilo que é a instrução preparatória. Por um lado. Por outro lado, o Ministério Público induziu em erro o tribunal, quer dizer que os juízes também, em sede daquilo que foi a pronúncia, desandou, violou o artigo 413 do Código de Processo Penal, que prevê que o juiz tem de levar a pronúncia ao limite dentro dos critérios fundamentados à verdade material e à certeza para não violar e escamotear a lei. O que nós verificamos aqui com esta absolvição desejo-vos continuação de um bom fim de semana prolongado. Boa noite, obrigado por terem estado aqui connosco. Vamos à primeira pausa na informação. No Domingo Notícias, regressamos a seguir com outras informações. Não saia daí. Estamos de volta com a informação para dizer que a Embaixada de Angola em França realizou neste sábado uma jornada comemorativa dedicada ao 50º aniversário da Independência Nacional. O evento, que teve lugar na Câmara Municipal de Paris, reuniu diplomatas, membros da comunidade angolana e amigos de Angola numa celebração que exaltou a cultura e a história do país. A cerimónia foi presidida pela embaixadora de Angola em França, Guilhermina Prata, que no seu discurso de abertura falou da importância da data não apenas como um marco de soberania, mas também como uma oportunidade para reforçar os laços entre Angola e França. A embaixadora Guilhermina Prata destacou o papel da cultura como vetor de união e diálogo. O programa cultural ofereceu aos presentes uma imersão na riqueza e diversidade da identidade angolana. Os convidados assistiram à exibição do vídeo oficial sobre os 50 anos da independência, que revisita a trajetória histórica do país. O evento contou ainda com um desfile de moda das estilistas angolanas Iracema Matias e também Júlia Rosa, uma vibrante atuação de dança tradicional do grupo Mushima em Angola e a projeção do documentário Do Outro Lado do Mundo, da produtora Geração 80. A jornada comemorativa encerrou com a atuação de um grupo musical angolano liderado pelo mestre Fedi e foi seguido de um cocktail que proporcionou um momento de confraternização entre os participantes. O evento serviu de reafirmação de compromisso com a promoção da cultura nacional e o fortalecimento das relações entre a comunidade angolana residente em França.
O Petro de Luanda conquistou a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões da África 2025-2026 ao derrotar o Simba da Tanzânia por 1-0. A partida que aconteceu no Kappa Stadium foi referente à primeira jornada do Grupo D. Em terras de Julius Nyerere, os tricolores estrearam-se com vitória na fase Liga da Champions Africana, graças ao golo do médio português Benny Dias. No filme do jogo, os minutos iniciais foram de estudo mútuo, com sinal mais para o Simba, que jogava em casa. Depois, as duas equipas criavam oportunidades que pudessem resultar em golo, mas a verdade é que o nulo permaneceu até o intervalo. O equilíbrio continuou a ser tónico dominante na segunda parte. Ambos conjuntos desperdiçaram várias oportunidades, sendo que a formação do Simba rematou 2 bolas ao poste da baliza defendida por Hugo Marques. A vitamina do jogo tardava em surgir, mas quis o destino que acontecesse aos 78 minutos com o médio português Benny Dias, de pé esquerdo, a desatar o nó. Estava feito 1-0. A formação tricolor estava em vantagem no marcador e soube manter o controle do jogo, incluindo durante os 7 minutos de compensação dados pela equipa de arbitragem, e conquistar os primeiros 3 pontos na fase de grupos da Champions Africana. Com este resultado, o Petro de Luanda lidera o Grupo D com 3 pontos. Em segundo está o Esperance de Tunis com 1. O mesmo número de pontos tem o Stade Malien. Já o Simba é o último sem qualquer ponto. O Ilhéu de Benguela empatou a 2 golos em casa, frente ao 1º de agosto, no jogo de cartaz da Ronda 8 de Girabola, a alegria do povo. Na banheira de Ombaca, o Ilhéu entrou bem na partida, mas foram os militares que, contra a corrente de jogo, abriram o marcador logo nos minutos iniciais do encontro. No lance de belo efeito, Mabilson fez o 0-1. A formação verde e amarela tudo fazia para desfazer a desvantagem, tentando criar situações que pudessem resultar em golo. Mas foi, mais uma vez, a formação do Rio Seco a dar o golpe de mestre. Robson aproveitou um erro do guarda-redes do Ilhéu para marcar o segundo tento do de agosto, resultado com que as equipas foram ao intervalo. A segunda parte foi diferente para a equipa da casa, que entrou a todo gás, chegando a reduzir o placar para 2-1 por intermédio de César Cangué. Os donos da casa, a jogarem com mais uma unidade, sufocavam a turma de Felipe Nzanza, estes que se defendiam como podiam. Os últimos minutos do jogo foram de sofrimento para o de agosto, que lutava com unhas e dentes para conservar os 3 pontos. Entretanto, aos 95 minutos, a turma da rua Bartolomeu Dias chegou ao empate com golo de Tobias. Até o apito final, as duas formações deram tudo de si, mas o empate prevaleceu. Feitas as contas, o Ilhéu é 4º classificado com 14 pontos, já o 1º de agosto é 2º com 16. Vamos agora analisar o desporto durante o fim de semana e a semana que terminou também com o nosso convidado habitual, o Aquá. Muito boa noite, Aquá. Vamos começar por olhar para o Petro de Luanda, naturalmente, que começa bem a fase de grupos com esta vitória frente ao Simba da Tanzânia. Boa noite, João Alves. Realmente o Petro começa bem esta campanha da Champions League africana com vitória, aproveitando o empate também do Esperance de Tunis e o Stade Malien de Mali. É uma vitória boa para aquilo que são as aspirações do Petro, uma vez que o jogo foi fora de casa, 3 pontos. Se o empate seria bom para o Petro, 3 pontos muito bom para aquilo que é o arranque da Champions League africana. Vamos olhar para o Girabola, o nosso, né? O desporto rei aqui na nossa capital, o nosso país. O que é que achou, portanto, das partidas de destaque desta semana? Começamos com o duelo entre o Ilhéu e o 1º de agosto. Bem, achei interessante, uma vez que o 1º de agosto, mais uma vez, deixa fugir a vitória entre as mãos, embora com declarações menos boas por parte do treinador do 1º de agosto, que se queixa do segundo tempo ou se queixa da arbitragem, mas no jogo jogado o 1º de agosto entrou bem e teve a ganhar 2-0. O Ilhéu não atirou a toalha ao tapete, foi atrás sempre do resultado, consegue o empate nos últimos minutos. O 1º de agosto, que até agora é a equipa que ainda não perdeu o campeonato, perdeu a oportunidade sim de liderar o campeonato, caso ganhasse, mas pronto. O empate não deixa de ser um mau resultado para o 1º de agosto, porque quem vai a Benguela na banheira de Ombaca
é sempre complicado jogar contra o Ilhete. Vamos olhar agora para o Sagrada Esperança, que goleou o Libolo. Portanto, este passa a ser um sinal de que os Lundas, portanto, estão vivos, podemos assim considerar. Sim, o Sagrada que está a correr atrás do tempo. Pronto, os jogos foram fazendo, as jornadas passadas realmente não corriam bem para o Sagrada Esperança. Creio que é a segunda vitória consecutiva do Sagrada Esperança, que é bom. E a ganhar a equipa que está a liderar o campeonato, 5 bolas. Estreou um jogador, o Batata, que acabou de fazer a trica, acabou de ser uma mais-valia para aquilo que são as contratações do Sagrada Esperança. É um bom resultado para o Sagrada Esperança. Que é o Libolo, sempre que perde por goleadas, né? Sendo uma equipa que está a liderar, mas o Sagrada a jogar em casa normalmente é sempre forte, e aproveitou bem o facto de estar a jogar em casa e estar numa situação de pressão também, e consegue uma vitória que o adversário acaba por aceitar, porque o Sagrada foi muito mais forte do que o Libolo. Na Europa, lá fora, podemos dizer, o Liverpool, né, com muita pouca sorte, a sexta derrota das últimas sete jornadas para os Reds. O que é que está-se a passar com o Liverpool? Bem, o Liverpool infelizmente não consegue se acertar, tirando aquela vitória que conseguiu na Liga dos Campeões diante do Real Madrid, quando nós pensávamos que o Liverpool fosse acertar, e daí as coisas fossem correr bem. Infelizmente, na Premier League as coisas não têm estado a correr bem. O Liverpool volta a perder mais uma vez, e a cada vez vê os primeiros classificados a se distanciar, e desta vez acaba por perder em casa diante do Nottingham Forest. O que é que se passa? Sinceramente não sei explicar, mas o futebol tem dessas coisas, momentos bons, momentos menos maus. Agora o Liverpool tem que encontrar aí sim formas de procurar sair da situação em que se encontra. Aquá, muito obrigado por ter estado connosco aqui. Desejo continuação de bom domingo e, sobretudo, um bom fim de semana prolongado. Muito obrigado. Boa noite. Nova pausa na informação, vamos a um intervalo. Regresso connosco para outras notícias. É um até já. Estamos de volta com a informação. Dizer que sobre a prisão do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a região das embaixadas e consulados em Brasília havia sido classificada como zona de exclusão, ou seja, de onde Bolsonaro não devia se aproximar. A tornozeleira disparou na manhã deste sábado, quando o ex-presidente passava pelo local, ao ser conduzido pela Polícia Federal. Por isso, o alerta não foi considerado uma violação. Entretanto, está confirmado que Bolsonaro tentou danificar o equipamento com o aparelho de soldar. A tornozeleira eletrónica do ex-presidente Jair Bolsonaro foi calibrada para mandar alerta caso ele chegasse perto das embaixadas e dos consulados estrangeiros que ficam na região da Asa Sul, em Brasília. A proibição de se aproximar do local e de manter contactos com os embaixadores e autoridades estrangeiras estava na decisão de julho do ministro Alexandre de Moraes, que mencionou o risco de fuga para determinar medidas cautelares. Quando as autoridades já tinham substituído o equipamento violado por volta da meia-noite, a nova tornozeleira emitiu mais 2 alertas. Quando o ex-presidente deixava sua casa, às 2h20 e cerca de 10 minutos depois, quando passou próximo da zona das embaixadas em Brasília. Bolsonaro confirmou na Superintendência da Polícia Federal que tentou soldar o equipamento. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação feita na Redex foi uma tradução de um post original de Christopher Landau, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, e teve como alvo específico o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do processo da trama golpista e juiz responsável pela determinação da prisão preventiva de Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, respondeu à publicação de Landau com agradecimentos e críticas ao Poder Judicial brasileiro. Donald Trump também já havia se pronunciado sobre a prisão preventiva de Bolsonaro quando perguntado por repórteres sobre o episódio na frente da Casa Branca. Foi isso o que aconteceu? É uma pena, disse o presidente americano ao ser informado pelos jornalistas de que Bolsonaro havia sido preso. Entretanto, neste domingo, Alexandre Moraes autorizou que Michelle visitasse Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal.
Também foi permitido que recebesse alguns bens pessoais. Está tudo contado por hoje. Amanhã há mais informação, com especial informação na ordem do dia e a cobertura que se impõe a Cimeira União Europeia-União Africana. Acompanhem connosco o essencial deste evento com uma vasta equipa da Rede Girassol. Fiquem bem e um bom fim de semana prolongado a todos os luandenses e não só. Boa noite.